Olá pessoal, então continuando aqui os comentários da nossa questão 9, a gente parou exatamente na letra E, né? A gente viu aqui na questão 9 que a B era o gabarito, né? A C estava errada, a D estava errada, vamos ver por que a E está errada. Uma taxa de juros de 18%, uma taxa de juros de 18% e os preços crescendo a uma taxa de 10%, a taxa de juros real para o consumidor será exatamente 8%, tá? Pessoal, a meu ver, essa questão aí, ela tá certa, tá? Pelo seguinte, os juros reais, eles são iguais aos juros nominais menos a inflação, tá? Então, os juros reais aqui vai ser juros reais igual aos juros nominais, 18%, menos a taxa de inflação, ou seja, os preços estão crescendo a 10%, né? Então vai ficar 18% menos 10%, então a taxa de juros real vai ser 8%, ou seja, a taxa de juros real é o quê? É a taxa nominal descontada a inflação. Por exemplo, se você tem um título que rende 18%, mas se os preços da economia cresceram 10%, a sua taxa real de juros é a diferença, né? Vai ser 8%. Então, a meu ver, essa letra E está certa, tá? Essa letra E está certa. No entanto, a banca, ela considerou incorreta. Não tenho ideia por quê, mas a banca considerou o gabarito oficial da banca, depois dos recursos, foi letra B de bola, tá? A meu ver, foi um erro da banca, tá? Essa equaçãozinha aqui é chamada de equação de Fischer. Equação de Fischer. Então vamos lá para a questão 10, tá? Na última década, o banco, finalmente vamos começar aí as questões da FCC, né? Na última década, o Banco Central tem utilizado elevações da taxa básica de juros como instrumento para conter o aumento da inflação. Um dos raciocínios adjacentes a essa proposição é que, então, vamos entender, vamos ver, analisar as alternativas no contexto em que o Banco Central aumenta a taxa básica de juros para conter a inflação. Então, vamos lá. Letra A. Ele diz que a elevação da taxa de juros atrai capitais. Atrai capitais. O que eleva a oferta de moeda da economia e elimina as restrições de crédito. Pessoal, até faz sentido o que está na letra A. No entanto, essa elevação da oferta de moeda aí, ela não tem nada a ver com conter aumento da inflação, né? Então a letra A está errada. Por quê? Porque a elevação da oferta de moeda, não é relacionada com o controle da inflação. Pelo contrário, né? A elevação da quantidade de moeda, ela provoca a inflação. Letra B. Elevações da taxa de juros levarão ao aumento da dívida pública, o que necessariamente será equacionado por meio do aumento da tributação. Mas como o consumo depende da renda disponível, haverá redução de consumo. Essa aí está errada pelo seguinte: a elevação da taxa de juros realmente leva ao aumento da dívida pública, porque um componente da dívida pública é o pagamento dos juros, tá? Só que não necessariamente o aumento da dívida pública vai fazer com que o governo aumente os tributos. O governo ele pode equacionar o aumento da dívida pública de várias maneiras. Ele pode emitir mais moeda, ele pode vender títulos públicos no mercado e se endividar ainda mais, tá? Então, esse será necessariamente equacionado por meio do aumento da tributação está errado. Letra C. O consumo tem relação inversa com a taxa de juros.
visto que em uma análise intertemporal a abstenção de consumo presente pode levar a maior consumo futuro, principalmente em cenários de elevadas taxas de juros. Justamente, essa letra C está certa e é o que a gente vem vendo aí em várias questões, né? É a questão lá da taxa de juros, a influência da taxa de juros sobre o consumo nos dois períodos, tá? Então a gente viu lá quando estudou a reta de restrição orçamentária que o aumento da taxa de juros diminui o consumo presente e aumenta o consumo futuro, tá? Então está certa a letra C aí e você pode ver que a letra C ela citou expressamente a análise intertemporal, tá? Então letra C correta. Letra D. A taxa de poupança deverá se elevar por conta da elevação das taxas de juros, o que levará à expansão do investimento. Aí está errado pelo seguinte: a taxa de juros e o investimento da economia, eles são inversamente relacionados, tá? Então, não faz sentido você dizer que o aumento da taxa de juros vai elevar a expansão vai levar à expansão do investimento, que não vai não. E letra E, a oferta de curto prazo deverá se expandir, pois haverá aumento do nível de investimentos. Mais uma vez, o aumento da taxa de juros reduz o nível de investimentos. Então, está errado. Então, questão 10, gabarito, letra C de casa. Vamos aí à questão 11, que é uma excelente questão sobre a equivalência ricardiana. Vai exigir de nós bastante conhecimento ali da equivalência ricardiana, um aprofundamento maior da matéria, tá? Então acompanhe aí no material de vocês. A concepção ricardiana da dívida pública está baseada na hipótese de que o consumo não depende apenas da renda corrente, mas sim da renda permanente, que inclui tanto a renda presente quanto a renda futura. Em relação a esse modelo, é correto afirmar que... Então vamos lá, questão 11. Letra A. O governo não tem restrição orçamentária intertemporal, ao contrário dos consumidores. Então já está errado, né? O governo também tem restrição orçamentária intertemporal, tá? Bom, agora, antes de analisar as letras B, C, D e E, eu vou explicar para vocês as exceções à equivalência ricardiana, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, equivalência ricardiana. A equivalência ricardiana, né, pessoal, ela é fundada sobre a hipótese da racionalidade dos consumidores. Racionalidade dos consumidores, né? Ou seja, o governo baixa o tributo no presente, aí o consumidor enxerga que lá no futuro ele vai ter que aumentar o tributo para fazer frente a essa redução de tributo que o governo fez agora, aí o consumidor pega e nem gasta, nem aumenta o consumo, né? Ou seja, a redução de tributo não aumenta o consumo, porque o consumidor enxerga que lá na frente essa redução de tributo vai significar o quê? Um aumento do tributo lá no futuro, tá? Só que essa equivalência ricardiana, ela tem exceções. Tem algumas ocasiões em que ela não vai ocorrer. Ou seja, nessas exceções vai acontecer o quê? A redução de tributo vai levar ao aumento de consumo, tá? Então, quais são as exceções à equivalência ricardiana? Primeiro, existência de restrição ao crédito. Existência de restrição ao crédito. Se houver restrição ao crédito, o consumidor precisar de dinheiro para atingir o seu nível de consumo no período 1, seu nível ótimo de consumo no período 1, ele vai enxergar essa redução de tributo exatamente como uma obtenção de empréstimo, tá? Então, nesse caso, a redução de tributo pode provocar um aumento de consumo, tá? Pode provocar um aumento de consumo, havendo restrição de crédito. Tá? E nesse caso, não
esse pressuposto aqui da equivalência ricardiana, que eu vou circular de amarelo, não vai acontecer se houver restrição de crédito. Outra situação em que não ocorre esse pressuposto no círculo amarelo aí da equivalência ricardiana. Outra situação é se houver existência de miopia dos consumidores. Miopia ou erros na previsão. Erros na previsão. O que é isso? O pressuposto da equivalência ricardiana não é a racionalidade dos consumidores? Então, se houver miopia, erros na previsão, ou seja, se os consumidores não tiverem essa racionalidade aqui pressuposta, então não vai haver equivalência ricardiana. E nesse caso, a redução de tributos pode aumentar o consumo, tá? Outra exceção aqui é a equivalência ricardiana. É a ausência de preocupação com as gerações futuras. Ausência de preocupação com as gerações futuras. Tá? Se as gerações atuais não estiverem nem aí para as gerações futuras, o que elas podem fazer? Elas podem pegar essa redução de tributos aqui e simplesmente aumentar o consumo. Elas podem pensar assim, eu posso aumentar o consumo, porque aí lá no futuro, quando o governo aumentar o tributo para compensar essa redução de tributo no presente, a gente vai rachar a conta com as gerações futuras. Como eu não estou nem aí com as gerações futuras, então tudo bem, eu posso pegar essa redução de tributo e aumentar o consumo. Tá? Então, esse é o raciocínio. Então, pessoal, havendo essas três situações aqui, ó, existência de restrição de crédito ou ausência de crédito, né? Miopia ou erros na previsão ou ausência de preocupação com as gerações futuras, a gente não vai observar a regra básica aqui da equivalência ricardiana, que é a redução de tributos não influenciar o consumo presente e futuro, tá? Então, baseado nisso, vamos analisar ali as outras alternativas da questão 11. A gente já viu que a A está errada, né? Vamos lá, letra B. Se os consumidores agem racionalmente, um corte de impostos no presente, sem que haja mudança na estrutura de gastos do governo, aumentará o consumo atual. Errado, né, pessoal? A equivalência ricardiana, a redução de tributos, né? Sem que o governo reduza o gasto público, essa redução de tributos não vai provocar aumento do consumo. Então, está errada a letra B, tá? Letra C. Se os consumidores não agem racionalmente, ou seja, está dizendo que não vale a equivalência ricardiana, né? E não se preocupam em deixar o ônus da dívida para as gerações futuras, um aumento de impostos no presente, Então, se não vale a equivalência ricardiana, o aumento de impostos no presente tinha que fazer o quê? Reduzir o consumo. Mas ele fala ali que manterá tanto o consumo presente quanto o consumo futuro inalterados. Está errado, né? Se não vale a equivalência ricardiana, teria que estar acontecendo isso aqui. Né? Ou seja, o aumento de tributos reduzir o consumo e não deixar inalterado, como está falando aí. Então, está errado. Letra D. A preocupação em deixar o ônus da dívida para as gerações futuras fará com que os consumidores aumentem o seu consumo atual, caso o governo reduza os tributos sem alterar os seus gastos. Bom, se houver preocupação com as gerações futuras, pessoal, então vai valer
a equivalência ricardiana, tá? Então, o que diz a equivalência ricardiana? Diz o seguinte: o governo reduz o tributo. Isso aqui, teoricamente, não pode provocar um aumento de consumo. É isso que diz a equivalência ricardiana. Ele está dizendo que há preocupação com a geração futura. Está meio que um pouco confuso, porque ele não fala que existe ausência de preocupação. Ele fala aí na assertiva D que existe uma preocupação, ou seja, vale a equivalência ricardiana. Então, se vale a equivalência ricardiana, a redução de tributos não altera o consumo. Então, está errado, tá? Não, porque isso não fará com que os consumidores aumentem seu consumo. Então, a letra D está errada. Para finalizar, a letra E, existindo restrição de crédito aos consumidores, ou seja, ele já está dizendo que não vale a equivalência ricardiana, tá? Ou seja, uma redução de impostos tem que aumentar o consumo, porque não vale a equivalência ricardiana. Então vamos ler de novo. Existindo restrição de crédito aos consumidores, mesmo que eles ajam racionalmente, um corte de impostos no presente poderá elevar o consumo corrente, mesmo que os gastos do governo fiquem inalterados. Então a letra E é a questão correta aí dessa questão 11, que é uma bela questão sobre a teoria da equivalência ricardiana. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós comentamos mais questões sobre a economia intertemporal. Um abraço, até lá.